Olá, bem-vindo ao GPcast, o canal de podcasts do programa Embrapa Gene Plus. E esse episódio tem o oferecimento da Estância Bahia Leilões e da Neogen do Brasil. Bom, para começar, eu já peço que você que ainda não está inscrito nos canais do programa Embrapa Gene Plus, que faça isso agora, vai lá, se inscreve e assim você vai ser notificado toda vez que a gente postar um material novo por aqui. Hoje, mais uma vez, comigo, Dr. Fábio Toral, professor da UFMG e coordenador de pesquisa, desenvolvimento e inovação do programa Embrapa Gene Plus. Fábio, prazer mais uma vez, obrigado por você ter aceitado o convite e participar do GPcast novamente, sempre é muito bom e acho que dessa vez vai ser diferente. Olá, Mauri, olá a todos que estão nos acompanhando, sempre é uma grande satisfação participar do GPcast, que é um canal que o programa Embrapa Gene Plus usa para se comunicar com o seu público, com os clientes, com os técnicos, com os produtores de modo geral, mas sempre uma grande satisfação participar dessas ocasiões, Mauri. Ô Fábio, hoje nós vamos conversar sobre uma nova característica que foi publicada agora na última avaliação genética do Nelore, que saiu em julho, é a PP30, ou probabilidade de parto até os 30 meses de idade. Ô Fábio, sempre começando do começo. Primeiro, qual que é a definição dessa característica? O que é a PP30? Bom, é a probabilidade de uma fêmea parir até os 30 meses. Então, naturalmente, ela foi avaliada dentro da fazenda durante a cria, durante a recria, e a gente mede, então, se ela pariu ou não até os 30 meses, Mauri. Então nós podemos dizer que é uma característica que está associada com uma maior ou menor probabilidade dela ser uma fêmea precoce, é isso? Exatamente. Quando a gente mede esse tipo de característica, que a gente chama binária, né, ou a fêmea pariu ou ela não pariu, a gente expressa os resultados da avaliação como percentual, como uma probabilidade, e dessa forma a gente tem que interpretar os resultados das DEPs que são preditas para essa característica. Bom, cada característica nova que surge, ela não surge do nada. É preciso de um tempo de estudo, um tempo de pesquisa. Quanto tempo levou para pesquisando essa característica, entendendo como é que ela funcionava? Quanto tempo levou desde o início das pesquisas com ela até essa publicação agora em julho? Bom, nós gastamos mais ou menos um ano só com as pesquisas internas. É importante a gente destacar que esse trabalho foi feito em conjunto com a ABCZ. Então, nós passamos um ano desenvolvendo estratégias sobre como definir essa característica, sobre como considerar os grupos de manejo na avaliação, até mesmo a definição de por que 30 meses, depois a gente entra nessa parte. Então, nós investimos um ano nessa parte e depois nós fomos para a parte de implementação propriamente dita. Nós fizemos as avaliações genéticas, analisamos os resultados, comparamos esses resultados com os resultados de outras características que eram e que ainda são usadas como indicadoras de precocidade sexual, com outras características como stayability, como perímetro escrotal, para a gente ver se a característica que nós estávamos propondo, se ela ia realmente contribuir para a melhoria do processo de seleção para a precocidade sexual. Então, toda vez que a gente faz um estudo para escolher um novo critério de seleção, nós temos que levar em consideração vários aspectos. Primeiro, esse critério é economicamente importante? Segundo, existe variabilidade genética? Terceiro, como que ele se relaciona com os outros critérios que já são usados? E quarto, ele é factível de mensuração nas fazendas que fazem parte do programa de melhoramento? Então, de uma vez que a gente considera todos esses pontos, a gente está maduro para lançar uma nova DEP e para usar isso como critério de seleção. E nesse caso, ninguém discute que a precocidade em fêmea tem um impacto econômico grande,
A gente sabe, e os estudos mostram isso, que tem um componente genético importante que determina isso, além de manejo, claro, né? Mas nós estamos falando aqui do componente genético, e mensurar se ela pariu ou não. Quer dizer, isso dentro do banco de dados da ABCZ, por exemplo, está perfeitamente contemplado, né? Exatamente. Nós temos um controle rigoroso dos dados de parto das fêmeas, e uma vez que ela tem um registro de um parto válido, essa fêmea pode ter seu fenótipo incluído na base de dados como sucesso, tá certo? Isso é muito importante, porque não faz muito sentido nós desenvolvermos um critério de seleção que geraria muito mais trabalho para o participante do programa de melhoramento coletar esse dado. Então, nós tentamos, de certa forma, aproveitar as informações que normalmente são coletadas pelos selecionadores, são informadas, e extrair o fenótipo para essa característica e, naturalmente, fazer a avaliação genética para esse novo critério de seleção. E uma coisa importante, Mauri, além da gente ter variabilidade genética, a gente ter variabilidade fenotípica para a característica. Uma coisa que normalmente causa confusão é o fato das características de precocidade e de reprodução normalmente terem heredabilidades um pouco mais baixas. Mas isso não é um impeditivo para que elas sejam usadas como critérios de seleção. Porque além de variabilidade genética, nós precisamos também ter variabilidade fenotípica, e é isso, em conjunto com vários fatores, que determina a resposta à seleção. E a gente percebe, né, analisando os dados históricos dos programas de melhoramento, o impacto que o melhoramento causou nessas características de precocidade sexual, outras características de fertilidade. Mesmo com heredabilidades baixas, tem respondido muito bem à seleção realizada pelos criadores. Bom, então, assim, usar os dados, quer dizer, o criador não precisa coletar nenhuma característica que ele já não faça, extrair mais informação a partir do banco de dados e do que já é feito nas fazendas. Agora, você falou das características de... Deixa eu só fazer Claro. nesse ponto, Mauri, queria fazer um comentário, que é o seguinte: para a gente considerar que a fêmea tinha o fenótipo de probabilidade de parto aos 30 meses válido, nós consideramos como exigido que ela tivesse o dado de peso a desmama válido, então ela tinha o fenótipo medido, ela tinha o grupo de manejo avaliado, que o peso de sobreano dessa fêmea, que o peso ao sobreano também fosse válido, então ela estava na fazenda por volta do sobreano, ela passou no curral, foi pesada, ela estava alocada num grupo de manejo, e aí nós consideramos esse grupo de manejo de sobreano como o grupo de manejo para fazer a avaliação da probabilidade de parto até os 30 meses. Então a fêmea foi desmamada, passou pela avaliação de sobreano, ela estava na fazenda, tá certo? E lá na frente nós avaliamos se ela tinha uma comunicação de parto válida em até 30 meses. Aquelas fêmeas que preencheram esses requisitos de pesagem até o sobreano e que tiveram a comunicação de parto até os 30 meses, receberam o fenótipo 1, sucesso. E aquelas que não tinham a comunicação de parto, elas receberam o fenótipo 0, que nesse caso era o não sucesso, tá certo? Então, é importante que os criadores mantenham um controle rigoroso dos animais dentro das suas fazendas, fazendo o acompanhamento por meio das pesagens, por meio da formação dos grupos de manejo, para que a gente tenha êxito na avaliação genética dessa característica. Ou seja, essa fêmea foi avaliada a vida inteira e para que a informação dela de parto seja válida, ela precisa ter passado no curral, na desmame sobreano. Perfeito, perfeito. Agora, e mesmo a que não pariu, também precisa ter sido avaliada a desmame sobreano. Exatamente. Então, se eventualmente a fêmea saiu do processo por algum motivo, ela não tem o fenótipo de sobreano, e dessa forma ela não pode compor a base para avaliação. O que acontece, e isso toda vez que a gente faz um projeto de pesquisa, que a gente propõe
um novo critério, a gente sabe também que tem algumas restrições. Eventualmente, alguma fêmea que passou pela avaliação de sobreano, mas não foi exposta por alguma decisão do criador, essa fêmea, talvez inadequadamente, vai entrar com um fenótipo 0 na base de dados. Mas qual foi o nosso raciocínio para esses casos? Bom, se a fêmea estivesse apta, ela seria exposta. Uhum. Se ela tivesse potencial genético para emprenhar e se o manejo permitisse, ela ia entregar o bezerro até os 30 meses. Então, se por algum critério o próprio criador, diríamos assim, antecipou o descarte dessa fêmea, ele já indicou para nós, de alguma forma, que ela realmente não é uma fêmea apta a permanecer no seu rebanho, e isso acaba, de alguma forma, sendo considerado na avaliação genética. Quais eram as características que a gente tinha para precocidade antes da PP30? A gente tem a PP30 que é mais uma. Quais eram as outras e quais são as outras que a gente ainda tem? Não, uma que nós temos medida diretamente nas fêmeas é a idade ao primeiro parto. Uma outra característica indicadora de precocidade sexual em fêmeas é o perímetro escrotal, avaliado, né, por volta do sobre-ano, e eram as duas principais características que nós tínhamos como indicadoras de precocidade sexual. E eu estou fazendo essa pergunta, Fábio, porque depois que a gente calcula a DEP e agora a gente tem a PP30, a gente também tem a tendência genética dos últimos 10 anos para a PP30. Mesmo ela não vinha sendo calculada antes, mas a partir do momento que a gente calcula agora, a gente sabe o que aconteceu com essa característica no processo de seleção dos últimos 10 anos. E é fantástico porque ela saiu, ó, eu tenho isso aqui, essas informações, elas estão no sumário de touros, até público, disponível no site do GenePlus ou disponível na loja de aplicativos se você tiver iOS ou Android. Só baixar o sumário de touros lá e consultar essas tendências genéticas. A PP30 saiu de 28% para 37% nos últimos 10 anos, para a média geral dos criadores, tá? Para a média geral dos criadores, ela saiu de 28% para 37% nos últimos 10 anos. Quando a gente pega os elite indicadores dessa característica, ou seja, o grupo de criadores que está entre os 16% melhores para ela saiu de 36% para 48% nos últimos 10 anos. Então, mostra, Fábio, assim, o diferencial da média e dos elites está em 11%. Nós vamos falar um pouco sobre como interpretar essa DEP, mas mostra o processo de seleção forte pelo qual o Nelore tem passado para a precocidade, né? E aí ela vem e ajuda a gente a enxergar isso. Exato. E por que a gente conseguiu, mesmo sem medir essa característica diretamente, ter essa evolução ao longo do tempo que se relatou, Mauri? Existe uma correlação muito forte e favorável de PP30 com idade ao primeiro parto, né? Uhum. Idade ao primeiro parto, nós sabemos, foi a primeira característica, uma das primeiras características medidas diretamente na fêmea, usada como critério de seleção para precocidade sexual. Apesar de algumas limitações, ela serviu muito bem para essa finalidade de dar suporte na melhoria da precocidade sexual, e junto com isso, ela também melhorou, né, aumentou essa probabilidade da fêmea entregar um bezerro até os 30 meses. Então, essa mudança que nós tivemos na PP30 nesses últimos 10 anos, e eu vou além, essa mudança ela tem acontecido há mais de 10 anos, ela é causada pela decisão dos criadores de usar alguns outros critérios. No início, o perímetro escrotal e depois a idade ao primeiro parto, e isso tem resultados econômicos muito importantes, tanto para o selecionador quanto para o produtor de gado comercial. E é isso que a gente procura dentro de um programa de melhoramento, que é contribuir para a cadeia produtiva, aumentando a lucratividade do setor. Eu menciono nos últimos 10 anos porque eu quero ficar restrito à informação que o criador tenha de forma pública, e quando a gente publica o sumário é em relação aos últimos 10 anos. Mas você tem toda razão, assim, desde o começo essa característica tem sido bastante selecionada e a resposta para essa seleção está acontecendo.
Vamos falar um pouco sobre como interpretar essa DEP e eu vou trazer um exemplo para você. Ó, no mesmo sumário, eu peguei os touros em central até top 3%, tá? Pelo índice. Até top 3% pelo índice. Touros Nelore em central são 1.463 touros. Até top 3 no índice em central. Beleza. Aí eu ordeno esses touros para PP30. O melhor deles para PP30 tem uma DEP de 66%. Se eu tenho o melhor, eu tenho o pior. Então eu tenho o número 1 e eu tenho um touro 1463. A DEP do touro 1463, que ainda é um touro top 3 no IQG, aliás, ele é top 2 até no IQG, é de 22%. Então eu tenho um touro DEP 66 e eu tenho um touro DEP 22%. No campo, o que isso vai representar? Como é que essa característica, com esses números, com esses valores, ela corresponde em termos de prenhez do campo? Tá. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a DEP em si, tá? Uhum. Essas características de probabilidade, e a PP30 é uma delas, ela tem uma particularidade que as DEPs são todas positivas. Então, diferente das DEPs de peso a desmama ou outras características que às vezes têm DEPs negativas, a DEP de PP30 ela é positiva apenas, tá? Tá. A média geral dos animais que participaram da avaliação, ela está em torno de 32%, certo? Uhum. Então, isso é uma propriedade estatística dessa DEP em função da forma como ela é medida, como uma probabilidade. Uma outra coisa, agora partindo para a própria interpretação. Primeiro, a DEP é uma informação relativa. Então, nós temos que fazer a sua interpretação sempre comparando a DEP de um touro com a DEP de outro. Olhar o valor absoluto só delas não faz sentido. E aí nós temos o intervalo em que as DEPs aparecem. Essa DEP de PP30 ela tem um intervalo bem amplo, tá? E esse intervalo mostra a diferença que existe entre os touros avaliados quanto a essa característica de precocidade sexual. Então vamos pensar o seguinte: se a DEP média dessa característica é de aproximadamente 32%, então se eu tenho um touro que tem uma DEP de 66%, ele está acima da média, e um touro com 22% está abaixo da média. Tá certo? Então essa é a diferença. Então como que uma outra forma da gente interpretar? Nós temos uma diferença entre a DEP desses dois touros que você citou de 44%. Então significa que uma filha do touro, do melhor touro, tem 44% mais chances de emprenhar e parir até os 30 meses do que uma filha desse segundo touro que você relatou. Então, sempre nós devemos interpretar essas diferenças entre as DEPs, e a gente tem que tomar muito cuidado que essa diferença de 44% a mais de chance de emprenhar não significa que a taxa de prenhez das filhas de um touro vão ser 66% e do outro serão 22%. A gente tem que tomar muito cuidado. A DEP é uma medida relativa e ela serve para classificar os animais, certo? E nós não temos dúvida de que esses animais mais bem avaliados, eles produzirão filhas mais precoces. Mas da forma como você explicou, ficou fácil, Fábio. Se a gente pensar no diferencial, e aqui no caso o diferencial dos dois é 44%, as filhas do melhor touro têm 44% a mais de chance de emprenhar até os 30 do que as filhas do touro pior de DEP, entre os top 3%. Assim, é até mais fácil pensar assim do que pensar em valor absoluto de DEP, enfim. É muito mais fácil pensar assim do que com a DEP de IPP, por exemplo, de idade ao primeiro parto. As DEPs elas têm as suas particularidades de interpretação e muitas vezes a gente quer extrapolar e ficar olhando DEP
em valor absoluto, isso não é correto. Sempre Uhum. ela serve como uma medida relativa para que a gente classifique os animais e tome as nossas decisões de seleção, Mauri. Como é que a PP30 se relaciona com as outras características que já são publicadas? Exato. Existe uma correlação favorável com peso de mama. Isso, né, a fêmea que desmama mais pesada, ela tende a chegar no início da estação de monta mais pesada e uma chance maior de conceber. Ela tem uma correlação muito favorável, ela é uma correlação negativa com a idade ao primeiro parto, porque quanto menor a idade ao primeiro parto, maior é a probabilidade de parir até os 30 meses. Então, é uma correlação negativa, porém favorável. Ela tem uma correlação positiva com stayability, que é uma característica muito importante. Ela é a característica que isoladamente tem o maior peso no IQG, ela tem um peso de 20%, então a PP30 tem uma correlação forte com stayability e também tem uma correlação favorável com perímetro escrotal, uma correlação positiva. Então, a gente é um critério de seleção super importante do ponto de vista econômico e que tem correlação favorável com a maior parte das características que estão sendo usadas, principalmente com a idade ao primeiro parto, e que a gente está talvez foi a característica que motivou, né, esses estudos para uma nova característica de precocidade sexual. Tá, agora a gente já tinha a idade ao primeiro parto e era uma característica para precocidade sexual direta na fêmea. Por que a inclusão da PP30? E eu particularmente tenho a impressão que você entende que a PP30 é uma característica melhor para predizer a precocidade sexual da fêmea do que a IPP. Se sim, por quê? Por que isso acontece? Bom, no caso da idade ao primeiro parto, apenas as fêmeas que pariram têm o fenótipo incluído na base de dados. Isso faz com que algumas fêmeas que foram expostas, mas que não emprenharam, ou que emprenharam, mas perderam o feto, perderam a gestação, os fenótipos delas não são incorporados na base. A implicação disso é que nós reduzimos a variabilidade genética e menos animais contribuem com o fenótipo para a avaliação genética. E a gente acaba perdendo um pouco as diferenças entre os candidatos à seleção para essa característica de precocidade sexual. No caso da PP30, tanto as fêmeas que pariram quanto as fêmeas que não pariram são incorporadas no processo de avaliação genética. Então a gente consegue recuperar um pouco mais variação genética e a gente consegue classificar e diferenciar melhor os candidatos à seleção. Então, do ponto de vista de incorporação de dados, a PP30 permite incluir na avaliação os dados daquelas fêmeas que não pariram. Por exemplo, vamos pensar um touro que tenha produzido na base de dados 10 filhas. Se só uma delas emprenhou, e às vezes ela pariu mais cedo por uma questão de manejo, enfim, qualquer questão, esse animal pode ter uma boa avaliação para a idade ao primeiro parto, mas apenas 10% das fêmeas que ele produziu contribuíram com dados para avaliação. Por outro lado, se nós consideramos a PP30 e todas essas filhas do touro estiveram na fazenda até o sobreano, nós teremos uma informação mais realista de que das 10 filhas dele, apenas uma entregou o bezerro até os 30 meses e as outras 9 não entregaram o bezerro. Então a gente acaba tendo, nós fizemos uma análise comparando as DEPs de TP30 com as DEPs de IPP e de modo geral elas são muito coerentes. Aqueles touros que têm DEPs menores para a idade ao primeiro parto têm as DEPs maiores para PP30. Só que às vezes aparecem algumas discrepâncias. E essas discrepâncias podem ser justamente para touros, como desse exemplo que eu dei. Ele tem um número grande de filhas, mas apenas uma ou duas pariram, tá certo?
E no caso da IPP, como os dados daquelas que não pariram não entram para fazer avaliação genética, ele acaba sendo superavaliado apenas com os dados dessas poucas filhas que pariram. A PP30, ela traz essa informação dos produtos que não pariram para avaliação genética e permite uma discriminação melhor desses animais. Então, é importante a gente entender que se a gente olhar os touros individualmente, nós vamos encontrar algumas discrepâncias. Isso acontece. Mas, de modo geral, tem uma coerência muito grande das DEPs de IPP com as DEPs de PP30, e quando há essas incoerências, uma possível explicação é esse tipo de fato que eu mencionei anteriormente. Então a gente pode entender que a PP30 é um melhor indicativo para a precocidade do que a IPP. Eu acredito nisso, Mauri. Eu acredito que no futuro breve nós poderemos substituir a IPP pela PP30. E por que a gente faz, nesse momento, a gente está publicando as DEPs das duas características? Eu acho que a gente está num momento de transição, um momento em que os criadores e técnicos que são usuários do sumário vão se acostumar com essa nova característica, com a forma de interpretar os resultados. Naturalmente, podem surgir algumas necessidades de ajuste no processo de avaliação genética. Então, agora a gente está levando até a comunidade que usa as DEPs essa informação para que a comunidade possa avaliar, criticar e dar suporte para que a gente faça eventuais ajustes nos modelos estatísticos, para que a gente tenha uma maturação, vamos dizer assim, responsável dessa nova DEP, e com o passar do tempo ela vai naturalmente substituir a DEP de IPP, porque, né, isso não sou eu que estou dizendo, isso é uma questão de que os melhoristas discutem, a sociedade entende isso, e a PP30 ela é realmente ela tem, diríamos assim, propriedades que a qualificam como um ótimo critério de seleção para precocidade sexual, e isso provavelmente vai virar rotina nos programas de seleção e nos nossos índices de seleção em breve. Então a gente está no momento de transição e em breve a gente pode fazer uma substituição da IPP pela PP30 como critério de seleção para precocidade. Qual foi o valor observado para a herdabilidade da PP30? 12%, Mauri. Esse foi o... Ele ainda é superior ao da IPP? As diferenças, se a gente pegar a IPP, está na faixa de 0,10, a PP30 0,12, não vai ser uma mudança muito grande, tá certo? Essas diferenças, elas acontecem quando a gente está fazendo as análises genéticas, mas é uma característica que tem uma variação muito grande, né? Se você pegar, por exemplo, a variação que tem nas DEPs dos touros, você relatou desses top 3%, mas se nós pegarmos toda a população avaliada, a variação é muito grande, se não me engano ela vai de 15% até 85%. Então realmente é uma variação muito grande e que permite identificar aqueles que produzem filhas mais precoces. Não, mas eu quis pegar os touros até top 3% e poderia ser até top 4%, exatamente para mostrar pelo índice, para mostrar que nos touros top do sumário e em central existe uma variação, e até me surpreendeu, Fábio. Eu confesso que eu fui puxar isso agora há pouco e me surpreendeu bastante. Assim, essa variação de fato para precocidade entre um animal e outro, ela é bastante grande. Exato, o índice, Mauri, apesar da variação no índice não ser muito grande, né, você pegou a faixa dos 3%, se nós olharmos as características individualmente, nós vamos ver que existe uma oscilação muito grande dessas características em animais que têm índices parecidos. E só retomando uma coisa que nós discutimos no nosso curso de melhoramento que aconteceu em Campo Grande no mês passado, que estava falando bom. Exato, quem não foi perdeu, né? Quem não foi perdeu, que venha
Exatamente, o que vem é plano que vem. É por isso que eu estou fazendo questão de falar isso agora. O curso foi muito bom, nós ficamos muito felizes. Quem assistiu ficou muito satisfeito, muito feliz. E quem perdeu, não se preocupa, ano que vem tem de novo. Tem mais e tem melhor, né? O Certo. que, né, a gente estava discutindo naquela ocasião? Quando a gente usa um índice de seleção para tomar a decisão de seleção dos animais, a gente acaba conseguindo melhorar várias características simultaneamente, Uhum. no sentido favorável, e a gente não perde tanta variabilidade, porque animais de índices parecidos, às vezes eles têm perfis muito diferentes. Eu posso ter dois animais com IQGs muito próximos, e um é muito melhor para características reprodutivas e intermediário para características de crescimento, e o outro animal é muito bom para características de crescimento e intermediário para características reprodutivas. Então, acho que o índice ele tem essa possibilidade de nos ajudar a preservar um pouco da variabilidade genética, que a gente sabe é a matéria-prima para a gente fazer melhoramento genético nos rebanhos comerciais, nos rebanhos de seleção. Por que esse marco dos 30 meses de idade? PP30, porque é até os 30 meses. Por que foi estabelecido isso, Fábio? Por que não poderia ser até os 24 ou enfim? Por que 30 meses? Bom, nos nossos estudos, nós consideramos três definições diferentes: probabilidade de parto até os 24 meses, até os 30 e até os 36 meses. As correlações entre as DEPs para essas três características são altas, então, se nós optássemos pela PP24 ou PP36, a gente não ia inverter o sumário de ponta cabeça. Tá. As heredabilidades são parecidas, as correlações com as outras características também, só que um dos grandes diferenciais foi que, quando nós consideramos a probabilidade de parto até 30 meses, nós incluíamos um grupo de animais que não seria incluído se nós tivéssemos definido como probabilidade de parto até os 24 meses. Por quê? Porque para que o fenótipo, para que os dados de um determinado grupo de contemporâneos seja incluído, é necessário ter variação. Eu posso ter um grupo de 10 fêmeas que foram avaliadas ao sobreano. Se nenhuma delas pariu, ou se todas elas pariram, não tem variação fenotípica dentro do grupo. E esse grupo não é incluído na avaliação genética. Quando nós temos a precocidade até os 24, o parto até os 24 meses, nós tínhamos um número muito grande de grupos de manejo que não tinham variação no fenótipo, provavelmente porque as fêmeas não pariram, porque os criadores não faziam a exposição das fêmeas nessa faixa aí dos 14 meses de idade. Então, o que acontece? Eu não tinha variação, eu não incluía o grupo na avaliação genética, eu não incluía um rebanho na avaliação genética, tá certo? Então, essa estratégia de decidir pelos 30 meses foi uma maneira da gente incluir um número maior possível de rebanhos, de também fazer um certo desafio para a precocidade sexual, uma vez que, considerando o primeiro parto até os 36 meses, não seria de fato um desafio para grande parte dos rebanhos de seleção da raça Nelore, a gente sabe disso. Então, os 30 meses foi uma definição, de certa forma, conservadora, mas que também, porque a gente às vezes ouve falar muito do pessoal que faz precocinha, do pessoal que está fazendo, expondo as fêmeas muito cedo, mas ainda não é a realidade do criador brasileiro. A gente sabe que existem questões de manejo nessa primípara super precoce que ainda precisam ser ajustadas. A questão do custo nem sempre é bem equacionada em todas as fazendas, então a gente tem que trabalhar para a maior parte dos criadores que fazem parte do programa e que usam o recurso genético. Então, e uma outra coisa, um detalhe, eu estava refletindo esses dias, mesmo a gente tendo considerado essa característica como
parto até os 30 meses, até os dados dos rebanhos que fazem super precoce, eles acabam sendo incluídos na base de dados. Por quê? Porque aquelas fêmeas que não emprenharam, e seria loucura admitir que, mesmo nos rebanhos que fazem muita seleção para precocidade, 100% das fêmeas parem até os 24 meses, mesmo os dados desses rebanhos, eles são incluídos, porque tem variação ainda dentro desses grupos. Então, é um critério de seleção que serve para aquele criador que está, diríamos assim, no meio, né, evoluindo no processo de seleção, e até mesmo para os criadores que já estão um pouco mais avançados na busca pela precocidade sexual. A gente acredita que isso é positivo e que no futuro próximo, se nós avaliarmos que é possível e necessário reduzir essa idade para que a fêmea tenha o primeiro bezerro, a gente consegue fazer isso rapidamente. Nós não vamos causar uma mudança muito brusca no sumário, nos resultados das avaliações genéticas e na classificação dos touros. Pois essa seria a minha próxima pergunta. É possível que a PP30 ela seja adaptada no futuro para ser uma PP24, por exemplo? Exato. Isso, da forma como nós definimos, isso, inclusive, né, tá no radar, e tomara que a gente faça isso em breve, porque isso vai ser decorrente de uma melhoria nessa característica para que a gente consiga, de fato, né, melhorar a precocidade sexual nos rebanhos que usam material genético. Ô, Fábio, para a gente já ir fechando por aqui, a PP30 ela já entrou no índice, no IQG da raça Nelore? Ainda não, Mauri. Mas ela está lá, e como dentro das ferramentas do programa GenePlus o criador pode trabalhar com índices alternativos, ele pode simplesmente propor um índice que, ao invés de ter a IPP, tenha a PP30, e dessa forma ver como que vai ficar a classificação dos seus animais e já começar a usar esse novo índice para tomada de decisão. Acho que mesmo antes de fazer parte da equipe do GenePlus, eu sempre gostei muito dessa ferramenta do GenePlus, e eu achava que todos os sumários já eram da forma como é o sumário do GenePlus, com toda essa interatividade, com toda essa flexibilidade, para que o usuário faça o índice que ele quer, para que ele pondere uma característica mais do que a outra. Se ele discorda um pouco daquilo que é proposto pelo programa, ele pode construir seu próprio índice e, enfim, tem toda a flexibilidade para tomar suas decisões da forma como ele acha melhor para o seu rebanho. Porque a IPP, a idade do primeiro parto, ela está lá no índice, ela está lá no IQG GenePlus com 5% de peso dentro da composição geral do índice. Então, o criador que quiser testar e ver como é que fica, essa seria uma substituição natural, né? Pegar esse 5% da IPP e jogar para a PP30 e ver o que acontece. Não deve mudar muita coisa, mas enfim, pelo menos vai estar usando uma característica que tem uma resposta melhor no campo. Exatamente, tá? É muito fácil fazer isso e todos estão convidados a fazer e analisar os resultados. Eu acredito que eles serão muito parecidos com aquilo que já aparecem no IQG do programa GenePlus, porque nós fizemos esse teste e realmente a diferença é muito pequena, e os criadores podem usar com bastante confiança, e da mesma maneira que eles podem usar o índice de seleção com confiança, da mesma maneira que eles podem usar os resultados das avaliações com confiança para tomar a decisão nos seus rebanhos. Fábio, muito obrigado mais uma vez. Fica à vontade para alguma consideração, algo que eu não tenha perguntado, mas que você acha relevante para falar sobre o PP30. Fica à vontade e só posso te agradecer mais uma vez. Obrigado. Bom, obrigado, Mauri, pelo convite, obrigado a todos por nos acompanhar aqui no GPcast. Isso que eu queria falar, ele serve para qualquer característica que é objeto de avaliação genética e que consta nos resultados dos sumários. Uma boa avaliação genética depende da coleta de dados bem feita, cuidadosa,
da anotação dos dados, da transferência desses dados para os programas de melhoramento e do acompanhamento correto dos grupos de manejo que os animais estão na fazenda. Não tem um método estatístico mágico que corrige e que entrega avaliações genéticas confiáveis quando os fenótipos não são confiáveis. A gente fala muito de avaliação genômica, mas o fenótipo bem coletado, um grupo de manejo bem formado, são essenciais para que qualquer programa de melhoramento tenha sucesso. Então, assim como a PP30 está aí, nós temos os outros critérios de seleção que são importantes e são dependentes de uma coleta de dados confiável, tá certo? Então, nós sabemos que os rebanhos que fazem a coleta correta, os rebanhos que fazem a informação, que formam bem os grupos de manejo, quando eles recebem os resultados das avaliações genéticas, eles não ficam surpresos. Por quê? Porque aquilo que o animal está apresentando é aquilo que o papel, é aquilo que a avaliação genética realmente está falando, tá certo? Muitas vezes a gente tem que responder questões, o animal é bom, mas a avaliação genética dele é ruim. Duas explicações possíveis para isso. Primeiro, o seu critério para definir se o animal é bom, às vezes ele não tem sendo contemplado na avaliação genética, né? A gente sabe que muitas características que são importantes, como morfologia, aprumos, elas não são objeto de avaliação genética. E aí eu concordo que eu posso ter um animal que tem uma boa avaliação genética para características de crescimento, para características reprodutivas, e ele não tem uma morfologia adequada. No programa GenePlus, a gente não tem dúvida do que fazer com esse animal. Esse animal é um animal de descarte, porque a gente sabe que características funcionais são importantes e devem ser consideradas em conjunto com as características que são objeto de avaliação genética. Agora, quando às vezes a gente se depara com situações, olha, esse animal aqui tem o pior desempenho para, sobre-ano dentro do grupo dele, mas ele tem a melhor avaliação, esses casos, às vezes, eles ocorrem porque ou os fenótipos não foram coletados da maneira correta, ou não foram informados da maneira correta. O processo de avaliação genética ele tem erros, ele não é um processo exato, mas normalmente essas discrepâncias acontecem ou quando há uma interpretação inadequada dos resultados, ou quando eu tenho um processo de coleta de dados um pouco equivocado, e isso acaba causando esse barulho, esses problemas na avaliação genética. Mas isso pode ser objeto de uma outra conversa. A gente espera que essa nova característica seja útil para os usuários dos programas e os usuários de material genético, e nós vamos sempre estar trabalhando para que novas características e úteis possam ser disponibilizadas para que os usuários façam o melhor uso e obtenham progresso e sucesso nos seus rebanhos. Obrigado mais uma vez, Mauri, obrigado a todos que nos acompanharam. Fábio, maravilhoso, obrigado você por estar aqui hoje e obrigado por esse trabalho que você tem feito, que é muito importante para nós e para a pecuária, é isso que nós queremos. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui, lembrando que o GPcast tem oferecimento da Estância Bahia Leilões e Neogen do Brasil. Siga o @Programa Embrapa GenePlus nas redes sociais, Spotify, YouTube, Instagram e Facebook. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.